Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando continuidade ao assunto, tá? Na parte de simplificação de frações algébricas, eu vou mesclar hoje um assunto, tá? Que é a respeito de trinômio de quadrado perfeito. O que vai acontecer? Ó, títulozinho da nossa aula é esse aqui, ó. Simplificação de frações algébricas, trinômio de quadrado perfeito. Eu vou mexer um pouco com a soma, certo? Vamos lembrar uma coisa aqui? Quando a gente pega uma expressão, digamos, x mais 5 ao quadrado. Você sabe que o x mais 5 ao quadrado é o quadrado de uma soma. Ele pode ser desenvolvido em quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Lembra disso? E você tem que lembrar o processo de volta disso aí. Eu preciso recordar com você. Tá? Nós falamos em aulas anteriores, mas eu vou recordar rapidinho. Como que a gente faz? Porque você pega essa expressão aqui e você está acostumado a desenvolvê-la para cá. Eu preciso fazer o caminho de volta. Lembra como é que fazia? Tira a raiz quadrada do primeiro termo, tira a raiz quadrada do primeiro termo da x, tira a raiz quadrada do último termo da 5. Pega o primeiro termo, multiplica por esse e multiplica por 2, tem que dar o termo central. Se acontecer isso, ele é um trinômio de um quadrado perfeito. E aonde que vai entrar essa ideia na aula de hoje? Quer ver? Ó? O que acontece? Você vai pegar uma expressão, dá uma olhadinha no seguinte. Você vai pegar uma expressão, digamos assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 e vai dividir essa expressão por x mais 3. Daí você vai olhar e vai pensar, puxa vida, não tem como simplificar. Presta bem atenção e dá uma olhada aqui como tem como simplificar. O que a gente vai fazer ali? Ó? Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9, todo ele dividido por x mais 3. A nossa tentativa é transformar aquilo em fatores. Lembre que a aula passada eu frisei muito sobre fatores, muito. Eu falei assim, gente, tome cuidado, porque os fatores, as expressões estão entre parênteses. É todo o parênteses o fator. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tentativa, tá? Eu vou olhar para a expressão de cima, vou olhar para aquela expressão de cima só para o numerador. Lembra que eu disse nas aulas anteriores? Nós temos uma tentativa a ser feita. Se ela não funcionar, paciência, mas olha o que vai acontecer. Você vai pegar, eu vou pegar a expressão de cima, vou reescrever ela aqui, ó, tá? E no nosso rascunho. X ao quadrado mais 6x mais 9. Eu faço uma tentativa, eu vou tentar. Lembra? Eu pego esse primeiro termo, extraio a raiz. Raiz de x ao quadrado é x. Pego esse último termo, extraio a raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Então o que é que eu tenho? A raiz do primeiro, a raiz do último. Pego esses dois termos, multiplico e multiplico por 2, tem que aparecer o termo central. Você vai falar, puxa, mas x vezes 3 vezes 2 dá 6x. Conclusão. Ó, o que acontece com a expressão de cima, lá no numerador? O numerador, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. X mais 3 elevado ao quadrado, dividido pelo x mais 3. Então, de novo, nós começamos a expressão pegando uma expressão do tipo, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Ela aparentemente parece que não tem simplificação. Daí nós fazemos aquela tentativa. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, raiz quadrada de x ao quadrado é x, de 9 é 3. Esse vezes esse e vezes 2, dando o termo central, é o quadrado de uma soma. E aí que entra o que eu falei para você. Perceba os fatores, tá, da tua expressão. Vou só fazer uma divisão aqui para não confundir o nosso rascunho. A expressão de cima, ele é x mais 3 vezes x mais 3. Sobre a expressão de baixo é apenas o x mais 3. E eu preciso que você enxergue de novo o termo que eu vou falar. Eu tenho 3 fatores ali, 2 fatores em cima e um fator embaixo. Todos são iguais. Eu posso fazer assim, ó. Corto esse de baixo com esse de cima. Sobra o que pra gente? Sobra apenas o x mais 3 como resposta. Tá joia? Sobra apenas o x mais 3 como resposta.
Isso aqui é de extrema importância que você enxergue o que está acontecendo. Então nós vamos fazer assim, eu vou jogar mais um exemplo baseado nisso aqui para a gente tentar fazer. Ó, dá uma olhada. Vou jogar ele aqui, ó. Dá uma olhadinha na expressão lá. Como eu disse, aparentemente ela não dá para simplificar. Aparentemente ela não dá, né? Mas a gente vai fazer aquela nossa boa e velha tentativa. Eu vou olhar para o numerador, que é isso aqui, certo? Vamos fazer uma continha, vamos fazer um cálculozinho ali, ó. Vou fazer um rascunho dele aqui embaixo. Eu vou pegar o x ao quadrado, mais 10x, mais 25 e vou fazer uma tentativa, a nossa boa e velha tentativa, quer ver? Ó? Eu extraio a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Extraio a raiz quadrada desse termo. Raiz quadrada de 25 é 5. Pego os resultados, multiplico e multiplico por 2. Ó, x vezes 2 vezes 5 dá exatamente o termo 10x. Pô, se dá o termo 10x, a expressão de cima, essa expressão de cima, ela nada mais é do que o x mais 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Dividido pelo termo de baixo, que é o x mais 5. Que é o x mais 5. Perceba que eu vou pôr ele entre parênteses, vou transformar ele num fatorzinho. O que vai acontecer? Ó? A expressão de cima, de novo, a mesma conversa. Em cima eu tenho x mais 5 vezes x mais 5 sobre, embaixo eu tenho o x mais 5. Perceba que a multiplicação dos fatores, certo? Resulta nele ali, ó. Ó, multiplicação de 2, essa expressão, eu transformei ela na forma fatorada, um fator de cima com um fator de baixo. Você reparou que eu estou cortando todo o parênteses? Eu estou cortando todo o parênteses daqui com todo o parênteses de baixo. Sobra o que pra gente ali? X mais 5 como resposta. Tudo bem? É uma situação que a gente tem que tomar, redobrar, triplicar o cuidado, certo? Então, analisa em cima, analisa embaixo, faz aquela comparação que eu falei, que não tem erro. Deixa eu jogar mais um exemplo, ó. Partindo daqui, tudo bem? Dá uma olhada. Repara que agora eu estou tentando te enrolar. Ó. Eu coloquei a expressão ali, eu só inverti. Os termos também não tem problema nenhum, O que vai acontecer? Ó, vamos pensar um pouquinho? Eu quero que você dê um jeito de simplificar. Eu tenho simplificação para fazer, tenho fatoração em cima e fatoração embaixo, certo? Então o que a gente faz? Ó, eu vou analisar a primeira fatoração de cima. Primeira fatoração de cima. Olhe para o numerador. Esquece o denominador primeiro. O numerador, você percebe que existe um fator comum do numerador? Eu tenho o 2 aqui e eu tenho o 14 aqui, ó. Tanto o 2 quanto o 14, ambos são divisíveis por 2. É o 2 que vai em evidência. Então eu faço o seguinte, 2 que multiplica. Lembra? Pega o 2x, divide por 2, sobra x. Pega o 14, divide por 2, sobra 7. Eu tenho 2 que multiplica x mais 7 em cima. Sobre, vou colocar um tracinho de igual só para não confundir, tá? Só para dizer que a expressão de lá é igual a de cá. Gente, embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Lá vou eu para o meu rascunho embaixo. Pego isso aqui, tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Pego isso aqui, tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 49
é 7. Pega o primeiro vezes esse vezes 2. Putz, deu o termo central. Que beleza! Então significa que embaixo é a mesma coisa que x mais 7 ao quadrado. Dá uma olhadinha, ó. Eu vou pegar toda aquela expressão lá que está no cantinho e vou transportar ela aqui para baixo. Jogar ela para cá. Ó. O que está aqui, eu vou escrever aqui embaixo. 2 vezes x mais 7 sobre... Lembra que o x mais 7 ao quadrado, quem ele é? X mais 7 vezes x mais 7. Isso vai ser... Repare, de novo, eu insisto, você só pode cortar os fatores. Um fator é x mais 7, esse fator é x mais 7. No numerador, sobra o 2. No denominador, sobra o x mais 7. Tá aqui, ó. 2 dividido por x mais 7. E solamente, certo? Então, assim... Optei por pegar essa aula e fazer uma divisão em 3 partes dela. Falamos primeiro de um produto notável como o quadrado da soma. Daqui a pouco a gente vai falar do quadrado da diferença para a gente fechar o produto da soma pela diferença, certo? Mas é aquela coisa importante, tudo bem? A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Tem que tomar cuidado com essa fatoração. Lembre, olhou, tenta fazer isso aqui. Verificou, é um produto notável, transforma daquela maneira, tudo bem? Então vamos fazer assim. Fechamos essa aula por aqui, depois entramos com uma nova aula, mas por enquanto é isso aí, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau!